Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje vamos analisar um texto muito interessante e eu tirei aqui um ponto que eu sempre digo que é uma regra de fé, que é o manual. Quando você observa esse princípio, você evita de passar um monte de problemas. Você evita de passar tribulações. Você evita de ir para o deserto, de passar lutas, não é? Você já deve ter observado muitos pregadores pregando que crente tem que passar luta, que crente tem que passar prova, que se o crente tiver tudo certinho com ele tem alguma coisa errada. Você já ouviu alguém falar isso? Eu discordo em parte. Algumas das vezes Deus nos leva para o deserto, Deus nos prepara para uma grande obra. Na verdade, todas as vezes que Deus quer nos capacitar, então Ele nos leva para o deserto e trabalha conosco. Mas isso é só um período, isso passa. Tem pessoas que você vive com eles, conhece eles a vida toda, e eles vivem passando por provações. A prova deles nunca terminam. E isso é uma coisa muito séria. Quando você observa esse princípio bíblico, você tem uma tendência a não cair nessa armadilha de achar que está sofrendo porque é servo de Deus. Muitas das vezes o sofrimento ele vem porque você é desatento para as questões espirituais. Livro de Jonas, capítulo 2, e o versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Olha que interessante. Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Só para título de conhecimento, esse relato aqui é mais ou menos o século 8 a.C. O nome Jonas significa pomba. E Jonas, na Bíblia, a gente sempre estuda os tipos de Cristo, símbolos do Espírito Santo. Então, por exemplo, o Jonas é um tipo de Cristo. Ele não é Cristo, mas a gente vê a figura de Cristo no ministério que Jonas realizou, entende? Por exemplo, Jonas foi enviado para uma missão fora do seu país, fora da sua casa. Jesus também veio enviado para uma missão fora do céu, fora do mundo espiritual. Jonas, o tempo que ele passou no ventre do peixe, e ele saindo do ventre do peixe, do fundo do mar, ele disse que orou ao Senhor do Hades, do inferno. Então, aqui você vai ver que é como se fosse também Jesus ressuscitando. Jonas saindo do ventre do peixe é como se fosse Jesus ressurgindo. E Jesus Cristo veio e trouxe salvação não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Jonas também veio e ele é o profeta, ele é o missionário dos gentios. Se no livro do Novo Testamento Paulo ficou como o evangelista, o missionário dos gentios, aqui no Antigo Testamento Jonas é o missionário dos gentios. Quando Deus manda ele ir pregar, ele toma uma decisão, ele parte para Tarsis. Então Deus mandou que ele fosse para Nínive e ele vai para Tarsis. Tarsis era a capital da Espanha e ficava a 4.000 quilômetros de Israel. Tarsis ficava no local mais distante que se podia ter de Israel, conhecido. Por exemplo, se eu quiser hoje fugir para uma cidade, para um país mais distante, suponhamos, que eu vou, para o Japão. Então aqui foi o que Jonas fez na época, ele foi para o lugar mais longe que poderia ir. Mas temos algumas lições aqui. E só continuando, só mais
algumas informações interessantes do livro de Jonas, você vai ver, por exemplo, Deus enviando pelo menos 5 coisas aqui no livro. Você vai ver no capítulo 1, versículo 4, Deus envia um vento. No versículo 17 do capítulo 1, Deus prepara um peixe. No capítulo 4, versículo 6, Deus prepara também uma aboboreira e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. No versículo 7 do capítulo 4, Deus enviou um verme ou um bicho que picou a aboboreira. E no versículo 8 do capítulo 4, Deus mandou um vento. E Deus mandou um vento calmoso e oriental. A primeira coisa que Deus mandou aqui foi um vento, e a última coisa que Deus mandou também foi um vento. E no versículo 8, capítulo 1, versículo 8, tem várias perguntas aqui que é interessante. Só essas perguntas daria a mensagem de hoje. A pergunta que fez para Jonas. A primeira pergunta está ainda no capítulo 1, versículo 6. Diz assim: que tens, dorminhoco? Que tens, dorminhoco? Essa foi a primeira pergunta que fez para ele, né? O que ele tinha? E depois que descobriram que era ele, no capítulo 1, versículo 8, foram feitas mais 8 perguntas. Foram feitas 5 perguntas. Perguntaram para ele: por que razão nos sobreveio esse mal? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Dessas perguntas todas que fizeram para ele aqui, eu acho que a pergunta mais importante que deveríamos servir de lição para nós é que ocupação é a tua? Se eu te perguntasse hoje, ou se alguém te perguntasse qual é a tua ocupação, o que é que você responderia? A tua ocupação é viver ocupado com coisas desse mundo? A tua ocupação é viver preocupando com coisas que você não sabe se vai acontecer ou não? A tua ocupação é o quê? É temer pelo dia de amanhã? É preocupar com vida de artista famoso, com coisas de fofoca? É isso? Qual que é a tua ocupação? É o TikTok? Que ocupação é a tua? Essa é a pergunta que fizeram para Jonas. Mas vamos voltar aqui para o tema principal que eu considerei hoje como mensagem do dia, como um devocional. A pergunta o texto e orou o Senhor no ventre, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, no ventre do peixe. Isto. Por que Jonas orou no ventre do peixe? Porque ele era desobediente. Eu vejo também Sansão orando ali no templo do inimigo, cercado, humilhado, com os olhos furados, cabelos raspados, servindo de palhaço. E por que é que Sansão orou lá dentro do templo dos inimigos, do povo de Deus? Porque ele também não orou na hora certa, porque esperou, brincou demais com o problema, brincou demais com o pecado. Nós vemos Davi orando no Salmo 51, que eu falei esses dias para trás, e pedindo: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. Por que é que Davi teve que fazer essa oração? Porque também não orou na hora que deveria orar. O que eu trago para você nessa reflexão diária? Eu quero trazer para você que quando você ora a Deus em tempo antes dos problemas acontecerem, Jonas estava dormindo no ventre dormindo no porão. Então veio o problema. Se você ora antes do problema vir, você evita de ir para o ventre do peixe. Se você busca a Deus quando tudo está bem na sua vida, você evita de
de que venha ventania, provações, lutas para que você possa buscar a Deus. Eu falei esses dias para trás aí da fé adormecida do barco. Então, pelo fato de eles terem buscado ali, deixado Jesus dormir no barco, eles tiveram que clamar no Mestre quando veio a provação, quando veio as ventanias, quando a tempestade veio. Então, busque ao Senhor antes das coisas piorarem. Talvez tudo esteja bem na sua vida. Fique firme com o Senhor, não desiste, não brinque, não espere as coisas piorarem para que você aí procure seus amigos. Aí, onde que é a sua igreja? Que dia que tem culto lá? Não, vai antes das coisas piorarem. Chega na igreja e ora: Deus, eu vim aqui ouvir a tua palavra. Não é porque eu estou precisando de bênção, não. É porque eu quero a tua presença. Eu não vim aqui buscar uma bênção. Eu vim buscar o dono da bênção. Eu não vim aqui pedir milagres. Eu vim te agradecer porque tudo está bem na minha vida. É isso que você precisa de fazer. E quando você faz isso, pode ter certeza, você não corre o risco de ir para o ventre do peixe. E se por acaso Deus te mandar para alguma prova, para algum deserto, para algum vale, para um ventre de um peixe, é porque Ele quer te preparar para uma obra ainda maior. E não porque você é um desobediente. É diferente quando Deus está provando você para você ser aprovado, de quando você está sofrendo consequências porque brinca com as coisas espirituais. Eu espero que você tenha entendido aqui a mensagem de não esperar as coisas acontecerem, as coisas ruins, para que você busque Deus, que você deve buscar Deus quando tudo estiver bem na sua vida, e quando você aprende a buscar a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus, a ser obediente quando tudo está bem, você evita de atrair problemas para a sua vida. E vamos aprender com o erro de Jonas. E se por acaso a sua vida já esteja passando por alguma ventania, se por acaso você vai me dizer assim: eu já estou no ventre do peixe. Lembra que esse livro de Jonas é um livro da misericórdia divina. Deus teve misericórdia do povo de Nínive, que era um povo problemático. Deus teve misericórdia de Jonas, que pediu perdão. Deus depois teve misericórdia quando enviou Jonas e teve misericórdia quando o povo pediu perdão. Então Deus é misericordioso, tanto para nos tirar das provas, das lutas, quanto para nos dar força para passar por elas. E é fiel para não deixar que venha a provação que nós não podemos suportar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento de estar fazendo aqui, meu Pai, esse devocional, de estar falando com essa pessoa que está também te buscando de alguma forma, que fez o compromisso de acompanhar esse devocional, que o Senhor possa, Pai, nos capacitar a cada dia mais, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger e que nós venhamos a cada dia mais conhecer o Senhor, aproximar do Senhor e que não venhamos ser um desobediente como Jonas, que fez, mas fez do jeito dele, do jeito que ele queria. Que venhamos para examinar a tua palavra e estar diante dos teus pés quando tudo estiver bem em nossa vida, para não sermos apenas um mendigo de bênção, mas que venhamos ser, meu Pai, uma bênção, um abençoador, que venhamos, meu Pai, ter intimidade contigo, não ser apenas servo do Senhor, mas ser amigo de Deus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser e permitir, com mais um devocional.